Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouco sobre essa perda que nós tivemos aí ontem, né, no dia 17 de agosto de 2024, que foi o dia em que faleceu Silvio Santos, né? Silvio Santos, que é um grande ícone da TV brasileira. Todo mundo que cresceu assistindo o SBT sabe que o Silvio Santos, ele não era só o dono do SBT, né? Ele era a imagem do SBT, ele era a personalidade do SBT. Os programas que ele apresentava eram muito legais, ele era um excelente comunicador, né? Chegava ali no programa já trazendo alegria, a gente via o Silvio Santos na TV, a gente já ficava alegre automaticamente, né? Ele era um cara divertido. Inclusive, depois que ele saiu, né, que agora ele já tava com 93 anos, então ele já tava debilitado também e tal, ele deixou ali o SBT nas mãos das filhas dele. E vocês podem ver que o negócio já não tava do jeito que era antes. Mas assim, voltando lá pros anos 90, né? Nós que somos cinéfilos, que adoramos filmes, né? Enfim, a gente tem muito a agradecer ao SBT, né? Ao Silvio Santos, pelos maravilhosos filmes que passavam lá no SBT. Eu cresci assistindo o SBT, né? Não só os programas, né, que ele apresentava. Por exemplo, Show do Milhão. Gente, meu sonho ir no Show do Milhão. Qual é a música? Até hoje, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando alguém fala uma palavra, eu já lembro de uma música. Então, eu sempre fui, assim, uma pessoa musical, e o meu sonho era ir no Qual é a Música. Fora os outros programas que ele apresentava, né? Enfim, gente, Silvio Santos, ícone supremo da TV brasileira, né? Mas, falando aqui de filmes, eu conheci muitos filmes através do SBT, filmes que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, e que quando eu comecei a colecionar filmes, eu fui atrás desses DVDs, desses Blu-rays, enfim, pra ter na coleção, porque foram filmes que me marcaram e filmes que eu gosto muito até hoje, né, e que volta e meia eu assisto, e toda vez que eu assisto esses filmes, eu lembro do SBT, porque foi lá que eu conheci esses filmes, e foi graças ao SBT, né, que plantou essa sementinha da nostalgia em mim, quando eu dou play nesses filmes. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá aqui a minha homenagem, digamos assim, ao Silvio Santos, pelo fato de ele ter trazido tantos filmes maravilhosos pra minha vida e que provavelmente trouxe pra vida de vocês também. Então depois eu quero que vocês comentem aí quais foram os filmes que vocês assistiram no SBT, que até hoje vocês lembram com um carinho, né? Ou se tem alguma história engraçada, ou enfim, comentem aqui, tá? E depois da vinheta, então, eu vou mostrar alguns dos filmes que eu tenho aqui na coleção, que quando eu olho pra esses filmes, automaticamente eu lembro do SBT, beleza? Então é isso, se gostar do vídeo, não esqueça de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e bora lá! Bom, vamos começar por aqueles filmes que são tidos como trecheiras por muitos, né? Vou começar, inclusive, falando aqui, ó, do Homem-Cobra. Você nunca viu nada igual. O Homem-Cobra. Daqui a pouco. Esse filme eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti ele no cinema em casa, né? Eu sei que a primeira vez que ele passou foi no período da noite. Se não me engano, até foi nesse filme aqui que quando ele foi passar pela primeira vez, eles fizeram uma chamada toda sensacionalista em cima do filme, né? Que era o filme do homem que se transformava em cobra. Uma loucura, né? Quando eu comecei a colecionar, eu fui atrás desse DVD aqui e foi até bem difícil de encontrar ele, né? Essa edição aqui, ela não é dublada, tá? Ela é legendada, mas se eu assisto esse filme dublado, meu Deus, eu automaticamente me transporto para os anos 90 assistindo cinema em casa, né, no SBT. Então, o Homem-Cobra não podia faltar aqui nesse vídeo. Temos aqui ataques de tomates assassinos, ataques de vermes malditos. Inclusive, o vídeo que eu ia postar hoje aqui no canal era falando dessas duas edições aqui, edições da Obras-Primas do Cinema que eles lançaram recentemente, mas como houve este acontecimento aí, né, eu resolvi fazer esse vídeo. Então, o vídeo falando dessas edições vai ficar aí para outro dia, já dando um spoiler aqui, então não vou falar muito sobre eles, mas assim, são filmes que isso aqui, gente, é a cara do SBT. Assim, na época, eu até achava meio que engraçado, mesmo que eu fosse criança, né? Era pra ser algo de terror, entre aspas, né? Principalmente aqui o Ataque dos Vermes, né? Porque o dos tomates é
trecheira total, assim, né? E eu lembro muito que a gente tinha as brincadeiras de criança de, não pode pisar no chão, vamos fazer de conta que tem os monstros ali embaixo, né? Então, era uma coisa meio assim, brincadeiras inspiradas no Ataque dos Vermes Malditos, né? Um filme que eu conheci, claro, graças ao SBT, né? A Bolha Assassina, mais um filme que é, né, no mesmo estilo aqui do Ataque dos Vermes, né? Eu, particularmente, considero um filme sério, porque ele me dava medo e até hoje, quando eu assisto, eu acho esse filme aqui excelente. Os efeitos práticos dele são maravilhosos, enfim. E esse filme passava muito no SBT. Eu amava assistir, né? Apesar de eu ter um pouquinho de medo e tal. E, gente, Bolha Assassina, falou de Bolha Assassina, eu lembro do SBT na hora. Agora, esse aqui me traumatizou. Quem é inscrito do canal sabe que eu sou fã do Chuck, né? Tenho todos os outros filmes aqui, mas eu tô mostrando esse terceiro filme aqui porque esse daqui foi o primeiro filme do Chuck que eu assisti no SBT. Na verdade, quando passava lá, eu não tinha coragem de assistir inteiro, porque eu tinha mais ou menos uns 8 anos, então eu me morrava de medo, né? E aí eu lembro que esse filme aqui também marcou um período da TV em que os filmes começavam a ser censurados, né? Porque assim, o SBT e a Band, eles eram campeões de passar filmes inadequados, entre aspas, né, no período da tarde. Por que inadequados? Porque eram filmes com sangue, com morte, com, né, enfim. E aí as crianças assistiam isso. E começou a ter aquelas leis que, não pode, né, aquela coisa toda. Então eles começaram a restringir. E aí eu lembro que o SBT, de início, quando não tava totalmente proibido passar esse tipo de filme, pra mostrar que o filme era, assim, proibido, entre aspas, né, pra certas idades, eles colocavam aquelas bolinhas coloridas no canto da tela, porque o símbolo do SBT é uma bolinha, né? E aí, se o filme fosse livre pra qualquer idade, a bolinha era verde. Se o filme tivesse ali uma restrição, não lembro se era de 12 anos pra cima, a bolinha ficava amarela. E aí tinha outros que a bolinha ficava vermelha, que daí eram os filmes mais pesadões mesmo, né? O do Brinquedo Assassino, agora eu não me lembro se era a bolinha amarela ou a vermelha. Mas, gente, eu morria de medo, tá? Eu acho que era vermelha, porque aqui a classificação tá impróprio pra menores de 16 anos, né? Enfim, eu não lembro se a bolinha vermelha era só pra maiores de 18. Não lembro mesmo, mas eu lembro que tinha esse rolê aí, né? Então, quando eu via aquela bolinha colorida na cor amarela ou na cor vermelha, eu já me cagava de medo, né? E ainda mais que eu era traumatizada com o Chuck, né? Inclusive, tá aqui um filme que dizem que ele passou à tarde também, né? No cinema em casa, à tarde. Eu não cheguei a assistir ele à tarde no SBT. Eu lembro de ele passar à noite no Cine Belas Artes, se não me engano. E eu lembro que um dia eu tava passando assim de canal e eu não lembrava que ia passar esse filme. Não tinha visto comercial ou alguma coisa assim. Então eu botei no SBT e fui pega de surpresa porque estava passando esse filme. E eu lembro que eu já tirei logo, assim, bem rapidinho, porque eu me cagava de medo desse filme, né? Então, assim, eu tenho essa lembrança, né, desse filme passando no SBT e eu trocando de canal muito rápido porque tinha medo, né? Então, o SBT, ele passava filmes de terror muito bons que eu não lembro de ter filmes assim, nesse estilo, passando na Globo, por exemplo. Eu sei que a Band passava muito, até porque tinha o Cine Trash, né? O Cine Trash, o Cine Sinistro. Eu já assisti muitos filmes diferentões também através da Band, né? Não só de terror, filmes assim, de ação também, enfim. Mas o canal que eu mais assistia era o SBT. Então acho que por isso que eu me recordo mais, assim, desses momentos, né? E desses filmes aqui. Não podemos falar de SBT e de filmes de terror / suspense, né? Enfim, sem falar de Christine, o Carro Assassino. Esse aqui eu lembro que até anos 2000 e poucos ali ainda passava no SBT, né? Hoje em dia, gente, eu não sei como é que tá a programação do SBT, porque realmente eu não assisto mais TV aberta. Não é nem por, preconceito, nem nada disso, tá? É porque aqui em casa a gente não tem aquela antena digital que pega os canais, né? Então a gente acaba assistindo só os streamings ou os próprios DVDs, assim, que a gente tem na coleção. Então eu não sei como que anda a programação do SBT, não sei se ainda passa filme, mas o Christine era um
um filme que passava muito no cinema em casa, né? Acho que passava à noite também, tela de sucessos, não lembro, mas eu me lembro muito, assim, dele passando no cinema em casa, né? E foi lá que eu conheci esse filme, e foi ali que nasceu a minha paixão por Christine, né? E ainda de quebra, ele é uma adaptação do Stephen King, né? De um livro do King. E assim, falando, né, entrando nessa parte de adaptações do King, tinha muitos filmes que eram adaptações de Stephen King, que passava lá no SBT. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de filmes que eram adaptações do King e que eu conheci através da TV aberta, né? Não só do SBT, da Globo também. Por exemplo, Conta Comigo passava muito na sessão da tarde, né? Por outro lado, Christine passava muito no cinema em casa do SBT. Tinha também Carrie, a Estranha, né? Que inclusive essa versão aqui é uma versão que só passava no SBT. Essa versão aqui foi a primeira versão de Carrie que eu assisti na minha vida. E foi graças ao SBT, né? Então, essa daqui é a Carrie, que tem muitas pessoas que não lembram desse filme, não conhecem, né? Talvez a nova geração não conheça. Por quê? Porque esse filme aqui, ele ficou famoso por causa do SBT, aqui no Brasil, né? E que, inclusive, eu acho que ele recebia muitos cortes, porque, na verdade, a duração dele, deixa eu ver se tem aqui, ó, 132 minutos, ou seja, são mais de 2 horas de filme. E quem assiste TV aberta sabe que os filmes da TV aberta tem no máximo 1h30 de duração, né? 1h40, porque daí tem os comerciais também, né? Então eu imagino quantos cortes esse filme aqui não recebeu na época, né? Porque assim, eu não lembro, porque faz muitos anos que eu assisti esse filme, né, no SBT. Os filmes, quando iam passar assim na TV, eles recebiam muitos cortes, né? Então provavelmente esse aqui recebeu também. A Espera de um Milagre é outro que passava muito no SBT, né? Um filme de drama, baseado também numa obra do Stephen King, né? E é um filme maravilhoso, né? Aquele filme que não tem como assistir sem se emocionar. Eu lembro que ele passava muito no Cine Belas Artes, se não me falha a memória. Acho que na Tela de Sucessos também passava. A Espera de um Milagre. Próxima sexta, 10h15 da noite, na Tela de Sucessos. Em filmes aqui, por exemplo, esses que eu tô comentando aqui, eu acho que eles passaram, não sei, mas muitas vezes, muitas. Não é tipo assim, passou uma vez no SBT. Não, ele passava direto. Então acho que talvez por isso que me marcou tanto. E provavelmente eles devem ter marcado vocês também, né? Então comentem aí. O Iluminado é outro que inclusive eu conheci através do SBT. Eu até já contei essa história nesse vídeo que eu citei antes, né? Que é o vídeo que eu falo sobre filmes baseados em obras do King, que eu conheci através da TV aberta, né? Eu lembro que era um sábado, tava passando Cine Belas Artes, tava passando esse filme aqui, eu nunca tinha assistido esse filme, botei lá, e era bem uma cena que tá lá o Jack Nicholson com uma véia pelada lá no banheiro do hotel, e eu me caguei toda quando eu vi aquela véia, porque é uma cena muito bizarra, né? E era a primeira vez que eu tava vendo aquilo ali. Então aquela cena específica me marcou muito. E ter assistido esse filme no SBT me marcou muito também. Acho que principalmente por conta dessa cena, né? Agora, esse filme aqui que eu vou falar, o Creepshow, né? Que inclusive eu já comentei sobre ele num vídeo aqui, que eu mostrei a tatuagem que eu fiz, né? Então, quem não viu ainda o vídeo, ó, eu fiz essa tatuagem aqui recentemente, né? Que é a tatuagem do Creepshow. E esse filme eu assisti pela primeira vez de madrugada no SBT. Quando eu era adolescente, eu assistia muita TV de madrugada. E aí, um belo dia, eu liguei a TV. Eu acho que era um dia de semana, tá? É tipo numa segunda ou numa terça-feira, eu não lembro. Que sei lá se era 1h pouca da madrugada, não lembro. E aí tava começando, né? O tal do Fim de Noite. Nesse Fim de Noite passava muito filme diferenciado e o Creepshow foi um deles que eu assisti pela primeira vez lá. E esse filme, ele me marcou tanto que depois de um tempo eu fiquei o resto da minha vida procurando esse filme pra tentar rever ele. Só que por muitos anos eu não conseguia. Porque hoje em dia, claro, qualquer filme que tu colocar ali no Google vai aparecer pra fazer o download, né? Mas antigamente não tinha, né? Antigamente que eu digo, sei lá, uns 15 anos atrás, não era tão fácil assim. Então eu penei muito pra conseguir assistir esse filme de novo. Eu lembro que teve uma vez que eu consegui baixar esse filme e ele tava, assim, com o áudio original e tinha o áudio em português, né, a dublagem em português, numa faixa de áudio separada. Então tinha que colocar num programa e sincronizar. Só que eu não sabia fazer essas coisas. E eu queria assistir o filme dublado e eu não conseguia. Eu fiquei com tanto ódio. Os anos se passaram, né, veio aí as facilidades da internet. Depois eu consegui esse box de obras-primas que tem o primeiro filme
filme e o segundo, né? Tem outros filmes aqui do King também. Enfim, então assim, gente, SBT marcando a minha vida, né? Marcando a minha vida literalmente, porque eu acho que eu gosto muito desse filme também por conta desse dia aí que ficou tão marcado assim na minha memória, né? E o SBT passava muito filme de terror. Nós, cinéfilos do terror, a gente tem um carinho especial pelo SBT, porque além de ele passar esses filmes de terror à tarde, né? Cinema em casa, também sempre tava rolando terror no Tela de Sucessos, principalmente, né? E alguns filmes, assim, que eu associo muito ao Tela de Sucessos, né? Seriam o Fred vs Jason. Fred vs Jason, na Tela de Sucessos. Sexta, 10h30 da noite, no SBT. Premonição também eu lembro. Nossa, gente, eu lembro assim que o SBT, quando ele ia passar alguns filmes, né, que era a primeira vez que tava passando ali, ele vinha com aquele logotipo no canto da tela escrito pela primeira vez na televisão. E eu lembro de quando passou Premonição pela primeira vez, se eu não me engano foi na Tela de Sucessos, né? Pela primeira vez na televisão. Ele sabe qual de nós é o próximo. Premonição. O segundo filme também passava, né, no SBT. Já o terceiro em diante, eu não sei, gente, porque assim, ó, o terceiro eu lembro que eu assistia muito num DVD pirata que eu tinha em casa. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro os DVDs que eu tenho na coleção do Premonição e eu comento sobre os filmes, tá? Então, se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aí em algum lugar. Esse aqui, ó, A Noiva de Chuck, né? Já que falei de Chuck aqui, inclusive, gente, hoje eu tô com uma camiseta do Chuck, que não dá pra ver, né, mas enfim. Eu lembro que esse aqui passava na Tela de Sucessos também, e eu lembro que na época eu era adolescente, e eu tinha um pouquinho de medo ainda de algumas cenas desse filme, né, porque hoje, pra mim, é comédia, né, eu amo esse filme, ele tem cenas muito boas de mortes, assim, e tal, né, mas nessa época aqui que eu assistia ele no SBT, eu me cagava de medo. Eu assistia, mas eu assistia meio assim, né, meio apreensiva, né, e ele passava bastante no SBT. Bom, temos aqui também o Nascido para Matar, filme de Stanley Kubrick, né? Eu lembro quando esse filme aqui passou no SBT e eu não cheguei a assistir ele completo. Eu assisti assim só, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, eu não lembro muito bem. Eu não assisti ele por inteiro porque eu acho que eu tava meio que com sono. E ele tava, não lembro que dia da semana ele tava passando, mas foi assim, aquela coisa de sabe quando tu quer assistir um filme, mas tu não consegue porque o sono te vence, mas não porque o filme é ruim, é só porque tu tá cansado mesmo? E aí, muitos anos depois, eu peguei pra assistir esse filme de novo, né? No caso, pra ver ele completo, né? E é um filme, assim, que eu gosto muito, né? De todos os filmes do Kubrick, esse daqui, ele tá entre os meus preferidos, né? E assim, eu fico chocada como passava no SBT filmes que hoje em dia eu acho que são considerados filmes cults, né? Inclusive Laranja Mecânica, que é um filme que eu tenho na coleção também, mas que eu não assisti no SBT, por isso eu não estou mostrando aqui. Mas eu me recordo já de ter ouvido falar que ele passou no SBT, né? Então assim, pra vocês verem como o SBT, de certa forma, ele era cult. O Silvio Santos era cult também. Porque ele passava esses filmes, né? Que hoje em dia são considerados cults. E a gente tinha acesso a esses filmes na TV aberta, sem precisar pagar nada. Então isso assim era muito legal, né? Tá aqui um filme que passava muito no SBT também, Mentes Perigosas, com a minha xará Michelle Pfeiffer, tatapão. Eu lembro que quando passava propaganda, eles já colocavam na chamada também aquela música tema, né, que era Gangster Paradise. Então quando eu vejo a capa desse filme, nostalgia do SBT. Esse filme aqui pra mim é a cara do SBT, não existe outra. Se algum dia ele passou em outra emissora, pra mim, não faz diferença. Pra mim, ele é propriedade do SBT, esse filme aqui, ó. Esse aqui, gente, ó, Joey e as Baratas, é outro também que, olha, eu sei que tem muita gente que tem nojo desse filme, né? Mas pra mim, esse filme aqui, além de ser muito nostálgico, né, por conta do SBT, é um filme que eu gosto, acho divertido. Realmente, pra quem tem nojo de barata, não é recomendado, né? Mas ele passava muito no SBT. E ele passava na Tela de Sucessos, passava no Cinema em Casa. Gente, passava direto. Então, assim, não tem como assistir esse filme ou ver a capa do filme e não associar ao SBT, né? Gente, tem mais um monte de filme aqui que eu queria mostrar, mas eu tô com medo de o vídeo ficar muito longo, então eu vou mostrar mais 3 filmes aqui. Não, vou mostrar 4, tá? Eu vou mostrar 4, porque tem um aqui que eu preciso falar desse filme. Mas vamos lá.
Vou mostrar primeiro esses daqui. O primeiro deles, eu tô até com dor na garganta, gente, porque eu tava gravando outros vídeos, então hoje eu tô falando demais aqui. Em quarto lugar, Little Nick, Um Diabo Diferente. Esse filme aqui do Adam Sandler, né? Esse aqui também é um ícone do SBT, né? Ele passava bastante na tela de sucessos. Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi na tela de sucessos. Primeira vez na televisão, Um Diabo Diferente, na tela de sucessos. Gente, eu amo esse filme aqui, ó. Tem até o Tarantino perdido nele, né? É um filme do Adam Sandler que eu acho bem divertido. Tem uma trilha sonora muito boa. Eu acho que ele só passou no SBT, assim, de TV aberta, né? Não tenho certeza se passou em outra rede. Se alguém sabe de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Porque eu sei que tem muitos filmes que eram do SBT, da Globo, que depois a Record também comprou os direitos, né? Esse filme aqui tem bem cara de filme que passaria na Record, pelo estilo do filme. Mas por outro lado, não sei se passaria, porque na Record o pessoal é crente, né? Então não sei se eles passariam um tipo desse filme aqui. Então assim, eu só lembro desse filme passando no SBT. Se vocês já viram esse filme em outro canal, comentem aí, mas eu acho que só passou no SBT. O Pestinha. Gente, o Pestinha 2, né? Porque o primeiro filme, que é aquele que eu costumo dizer que é o filme do bandido da gravata borboleta, né? Ele passava muito na Globo. E o terceiro filme, eu acho que passava na Globo também. Agora, esse segundo filme aqui, meu Deus, ele passou tantas vezes no SBT, que eu lembro até que teve um comentário uma vez quando eu mostrei esse filme aqui, que assim, eu não lembro dessa situação, mas eu lembro que comentaram que esse filme ele dava tanta audiência que teve uma vez que ele passou 2 vezes. Eu gosto muito, pra mim, e dentre os 3 ali, né, esse é o melhor, na mesma semana, alguma coisa assim. Então assim, gente, loucuras do tio Silvio, coisas que só tio Silvio faz por você, fazia por você, né. Bom, temos aqui, agora terminando, né, eu vou mostrar esse e vou mostrar mais um. Esse aqui que é o Detroit, a Cidade do Rock. Inclusive, essa fita aqui eu ganhei do Rick, né, meu amigão. Eu tenho o Blu-ray, que é um Blu-ray importado, que ele tem dublagem em português. E é a mesma dublagem da TV, ou seja, a mesma dublagem do SBT. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz o unboxing desse Blu-ray, e quem assistiu deve ter visto ali, né, como eu fiquei feliz quando eu botei no player e eu vi que era aquela dublagem, porque eu comprei sem saber qual era a dublagem que vinha, se é que vinha dublagem, né. E aí, gente, foi uma emoção, porque assim, toda vez que passava esse filme no SBT, eu assistia. E eu lembro que a primeira vez que passou ele, que também era desses filmes que passava com aquela logotipo lá pela primeira vez na televisão, né? Eu lembro que eu me apaixonei pelo filme só pela propaganda. Quando eu fui assistir, eu me apaixonei mais ainda pelo filme, né? Agora, pra completar, o último que eu vou falar aqui, eu até já comentei sobre a história desse filme no dia que eu fiz o unboxing dele. Ele tá disponível nesse box aqui, que é o Sessão Anos 80, da Obras-Primas do Cinema, que é o filme O Último Americano Virgem, esse aqui, ó. E esse filme, ele é um filme bem pesado, sexualmente falando, né? E ele passava no SBT. Eu não sei exatamente quantas vezes ele passou no SBT, mas eu lembro, até hoje, do dia, e eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu não lembro. Eu estudava de manhã, então à tarde eu ficava livre pra brincar, estudar, né, fazer as tarefas de casa ali, da escola, e ver filmes da sessão da tarde, cinema em casa, né. Eu lembro que naquele dia eu tinha muita tarefa, minha mãe sempre perguntava se eu tinha tarefa, enfim, né. E aí, naquele dia eu tinha um monte de tarefa pra fazer, só que ao invés de eu fazer as tarefas, liguei a televisão pra ver filme, porque a minha mãe tinha colocado na televisão do meu quarto, que é essa televisão de tubo que eu tenho aqui, que eu já mostrei no canal algumas vezes. Eu fechei a porta e tava passando esse filme. Eu comecei a assistir o filme assim, não sabia que filme que era aquele, mas para mim, uma criança curiosa, era um filme que estava muito interessante porque tinha umas coisas muito bizarras que eu nunca tinha visto. Tinha a mulher com os peitos de fora, e aí de repente a minha mãe abriu a porta do quarto e ela viu que eu tava vendo o filme e que eu não estava fazendo as tarefas do colégio. Ela me deu um xingão, levei uma mijada, né? Então eu tive que desligar a televisão, não assisti o resto do filme, né? Eu parei assim, acho que menos da metade, não lembro. E por muitos anos eu fiquei tentando lembrar ou descobrir que filme que era esse aqui, né? Fui descobrir muitos anos depois, né? Descobri, inclusive, que esse filme aqui tem um final bem triste, tá? Eu, particularmente, assim, achei muito triste, muito depressivo. E assim, gente, o que eu quero, né? Voltando ali ao começo ali da história, né? Por que ele me marcou? Porque, gente, eu era uma criança de 7 ou 8 anos. Nunca tinha visto, assim, um filme com cenas, assim,
picantes, né? E o filme tava passando no SBT 2 horas da tarde. Coisas que hoje em dia jamais vão acontecer. E assim, nessa época, né, não tinha essas restrições de idade, né? Então o SBT passava vários filmes assim, a Band também, né? Mas outras redes, tipo a Record, a Globo, já eram mais recatadas, né? Então eu acho que por isso que o SBT, ele marcou tanto, né, a nossa adolescência, infância, enfim, porque ele passava umas coisas assim que as outras emissoras não passavam, né? Então, Silvio Santos hoje, de onde quer que você esteja aí, só temos a agradecer pela maravilhosa programação que você nos proporcionou. É um comunicador que vai deixar saudades aí na TV brasileira, mas infelizmente, né, esse é um momento que vem pra todos, alguns mais cedo, outros mais tarde, e é isso aí, né, gente? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixem nos comentários quais são os filmes que fazem você lembrar do SBT, e se você também assistia esses filmes que eu mostrei aqui, né? Claro que tem muitos outros que eu poderia mostrar, mas, gente, o vídeo já deve estar enorme, então vamos ficar por aqui, né? Vamos interagir aí nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima!